Muita gente fala sobre reencarnação, mas pouca gente sabe o que isso realmente significa. Hoje a gente vai tentar explicar um pouquinho mais disso. Bom, eu acho que hoje em dia muitas palavras fazem parte do nosso vocabulário sem que a gente entenda tão bem assim o que elas significam. Né? Então é importante que a gente entenda o que significa esse termo. Né? A palavra reencarnação, embora pareça meio óbvio, ela significa retornar à carne, renascer na carne. E é sempre bom lembrar da diferença entre reencarnação e ressurreição. Enquanto a ressurreição a gente volta para o mesmo corpo em que a gente já estava vivendo, a reencarnação a gente vai para um outro corpo. Então é bem diferente essa perspectiva, né? E falar de reencarnação parte de um pressuposto de que existe vida após a vida, né? Ou vida após a morte, né? Porque se não acreditamos nisso, acreditamos que a vida é simplesmente o aqui e o agora, não faz sentido a gente falar de reencarnação, né? Então acho que a primeira coisa, e não significa que, porque até como o João mesmo falou, né? É um termo que muitas pessoas já tiveram contato em algum momento da vida. Muitas religiões, elas são reencarnacionistas, ou seja, elas trabalham com essa ideia da reencarnação. Talvez aqui no Brasil esse termo tenha ficado mais popularizado, principalmente pela doutrina espírita, né, que trouxe isso bem, que deu uma certa relevância muito grande a essa questão da reencarnação. Mas não é porque você acredita em vida após a morte que você necessariamente acredita em reencarnação. Porque todas as religiões, de uma certa forma, elas vão falar de uma essência espiritual, de uma essência divina, de um fôlego, de um alento que nós temos que transcende a carne, que transcende a matéria. Mas nem todas elas acreditam, nem todas elas defendem essa ideia de que após o desenlace, após o desencarne ou após a morte, essa alma que chega no plano espiritual, que chega nesse outro ambiente, ela vai retornar novamente, né? Então existe também essa separatividade que às vezes a gente acha que, não, se eu acredito em vida após a morte, eu acredito em reencarnação. Na verdade não é bem assim. É interessante também trazer uma outra questão, como você começou a trazer, você começou a abordar, Patrick, que o próprio termo reencarnação, ele dá a ideia de carne. Né? E algumas pessoas acabam limitando essa ideia de que a carne é apenas o ambiente material na qual a gente se encontra agora. Ao você realizar o desenlace, ou o desencarne, ou passar pela morte, depende do nome que você queira falar, se você vai viver em um outro plano, e nesse outro plano você também possui um corpo, esse corpo também funciona como carne. Né? Então a reencarnação, ela não é um mecanismo único e exclusivamente de você voltar para esse plano. Desencarnei, aí estou num lugar, estou passeando, estou olhando, voltei a ser essência. Não, existem estágios transitórios. Sim. Você desencarna aqui para reencarnar lá, desencarna lá para reencarnar aqui. E aí você começa a perceber, pelo princípio da polaridade, que a morte num plano é a vida no outro. E a vida e ao morrer nesse plano superior, você nasce nesse plano inferior. Então a todo instante você está reencarnando, seja num plano inferior, seja num plano superior, passando por experiências necessárias à sua jornada existencial para que você possa se lapidar. E aí sim, talvez um dia, né, assim a gente torce, deixar de reencarnar em qualquer plano, porque você conseguirá transcender a tal ponto que você não precisará mais de corpo, de um corpo seja ele denso ou sutil, porque você vai estar uno com o todo, você será tudo, de fato. É interessante perceber justamente essa questão dos ciclos, né? Porque a morte, como o Patrick costuma falar, não é o oposto da vida. Na verdade, é o oposto do nascimento. Então, uma vez que você nasce, você morre. Se você nasceu nesse plano, você vai morrer nesse plano, mas vai nascer em outro plano. Em outro plano existencial, você está reencarnando. Então, essa alternância entre planos, no final das contas, é o que a gente chama de reencarnar. Ora num, ora no outro. E acho que isso traz um ponto muito importante, que é da necessidade da gente olhar para a nossa vida como uma jornada única. Né? Porque às vezes a gente tem a ideia de que a nossa verdadeira vida pode não ser aqui, ou enfim. E, de certa forma, isso é trazido pra gente, muitas vezes até para que a gente possa entender, né, didaticamente falando, faz sentido em alguns momentos, mas... Você precisa separar para entender separado, mas entender que tudo, na verdade, faz parte de um todo. Exatamente. Então, a todo instante, a gente está trilhando a nossa jornada espiritual, né, seja nesse plano ou em qualquer outro. E é bem importante que a gente entenda isso para que a gente valorize cada momento, para que a gente valorize cada ato, cada ação, cada atitude da nossa vida. A gente tem que aproveitar ao máximo o lugar no qual a gente está. Porque
Porque se a gente está aqui nesse momento, a gente precisa aproveitar as experiências daqui. E quando a gente desencarna para outro plano, a gente aproveita as experiências do outro plano. Mas para quando a gente retornar para esse, a gente já tem uma bagagem maior para poder aplicar aquele conhecimento que a gente adquiriu, que a gente sedimentou, que a gente trouxe para si e se melhorou, se lapidou, transformou em algo melhor, para aplicar isso na prática, de fato. Então, cada momento é único, então a gente precisa aproveitar cada momento para dar o nosso melhor, de fato. E aí você tem que entender duas coisas que é importante salientar, né? De fato, cada momento é único e você deve aproveitá-lo. Mas não é aproveitar como se ele fosse único e nada mais existisse. Ele faz parte da sua vida. Porque muita gente acaba confundindo, falando, não, eu tenho que viver o agora. E aí esquece o amanhã. Aí chega o amanhã e fala, O agora de ontem foi triste. Vive tanto agora que o depois... Acabou. Então você tem que saber o que é viver o agora. Não é viver o agora esquecendo que existe o amanhã ou esquecendo que houve o passado. Não, é viver uma continuidade. Você deve viver de maneira plena o agora para construir um futuro melhor. Seja porque o agora é um momento no qual você se encontra e seja porque o futuro é um momento no qual você estará em algum instante. Né? Então isso é importante, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente tem que entender é, mas eu não me lembro do que aconteceu na outra vida. Eu mal lembro que eu almocei hoje, né? Porque as pessoas falam muito sobre isso. De fato, você pode não ter uma determinada lembrança, mas aquilo está dentro de você. No momento no qual algumas doutrinas filosóficas estabelecem que quando você vem para a matéria densa, você tende a esquecer das coisas. Na verdade, não é que você esqueça exatamente das coisas, aquilo está dentro de você ainda. Mas como é uma matéria mais densa, as informações estão comprimidas. É como você pensar, por exemplo, você tem um armário muito grande cheio de roupa. Aí você vai se mudar para um lugar onde tem um armário pequeno e você vai levar todas as suas roupas. Antes, o armário grande, você conseguia ver as suas roupas com clareza. Você tinha acesso, eu tenho essa roupa, eu tenho essa roupa, eu tenho essa roupa, eu tenho essa roupa. Seria o equivalente de um plano mais sutil, né? Onde ele estaria mais espalhado. Ao você encarnar nesse plano, um plano mais denso, você traz todas essas roupas e bota no armário pequenininho. Você tem dificuldade de ver o que está ali. Mas isso não significa que aquela roupa específica não esteja ali dentro, que você não pode acessá-la em algum momento, ou que você não a acesse em determinados momentos da sua vida. Ainda fazem parte da sua bagagem, você apenas não lembra dela. Quem nunca abriu um armário e falou, eu tenho essa roupa, né? nem lembrava mais dela ou algo assim. E é assim com as nossas experiências nas vidas pretéritas, nos momentos pretéritos, seja no plano material, seja no plano espiritual. Você carrega a bagagem com você e faz parte da sua jornada, faz parte da sua jornada. Por isso que é importante você aprender, viver plenamente cada momento, para quando chegar na frente e você passar por uma determinada situação, você consegue acessar, mesmo que de forma inconsciente, essas informações do seu passado. E é interessante que dentro dessas roupas que a gente guarda, muitas delas a gente às vezes não quer ter acesso. A gente não quer perceber ou lembrar que elas existem. Então a gente joga pro fundo do armário, pro fundo do guarda-roupa, para não encontrar, só abrir e quando a gente olha a gente vê aquelas que a gente mais gosta, que a gente mais é acostumado a usar e tudo mais. Mas quando de fato a gente precisa se mudar e mexe em tudo aquilo, ou até mesmo quando a gente vai dormir e sai do corpo, né? A gente tem contato com essas coisas mais sutis e às vezes quando a gente retorna, que é uma experiência de quase morte, por assim dizer, quando a gente está em um sono profundo e tudo mais, isso acaba influenciando quando a gente retorna. Então, quando a gente tem acesso a essas informações ou essas roupas guardadas por muito tempo que a gente não quer ter acesso, isso incomoda. Isso faz com que a gente precise lidar com aquilo. Então, toda vez que a gente inicia um novo ciclo, a gente precisa dar uma arrumada, ver o que serve, o que não serve, e aquilo que não serve não tem como a gente se desfazer, mas sim aceitar e trazer pra gente, transformando, ressignificando aquilo que já existia. É justamente está aí a questão da gente não conseguir lembrar de algumas dessas informações ser providencial, né? Porque da mesma forma que lembrar delas é importante em algumas situações, também não ter acesso a elas pode ajudar a gente em muita coisa, né? Isso aí, várias doutrinas falam a respeito disso, né? Quando falam do véu do esquecimento e tudo mais, é como se fosse uma forma de nos preservar. Mas te preservar de uma memória que é sua, que é importante que você tenha. Sim, é importante, mas às vezes não é legal que você acesse ela naquele momento, porque às vezes você não está preparado emocionalmente ou psiquicamente para lidar com aquela informação. Então, às vezes você fez alguma coisa no passado que hoje em dia você está tendo a oportunidade de
de compensar, de reequilibrar aquela falta. E você, se tivesse acesso àquela informação, talvez até mesmo por uma questão de culpa, por uma questão de, né, de vergonha, é verdade. Não só por uma questão de culpa, mas questão de vergonha, você acabaria tendo a não conseguir desempenhar bem aquela função. Porque você ficaria constrangido, você não se sentiria bem fazendo aquilo. Então, muitas das vezes, por mais que aquilo esteja dentro de você e que você inconscientemente saiba, não ter acesso consciente àquela informação pode te ajudar a conseguir reequilibrar certas coisas, a conseguir resgatar certos atos passados e transmutar eles, né? Até que você um dia possa estar bem com isso, estar quite com isso, estar tranquilo com isso, e aí você possa acessar essas informações sem problema algum. E a gente está falando um pouco sobre o esquecimento, mas tem muitas pessoas que têm essas memórias muito vivas desde criança. Seja lembranças de familiares que as encarnaram, de lugares onde eles viveram nessas outras vidas, né? Essas crianças, até com idade bem baixa, elas conseguem trazer detalhes muito grandes sobre lugares que teoricamente elas nunca foram. Enfim, existem vários documentários, né? Várias coisas sobre isso, para quem tiver interesse também de procurar. É bem fácil de acessar na internet, então é bem interessante, e acho que no mínimo deixa uma pulguinha atrás da orelha, né? Para que a gente possa investigar, para que a gente possa ver se aquilo faz algum sentido para a nossa vida ou não. Até porque também, saindo um pouco mais dessa questão científica, dessas pesquisas que algumas faculdades fizeram, tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto na Índia, eu acho que teve um caso de uma universidade brasileira também, mas eu não posso dizer ao certo nesse momento. Mas, se você vai do ponto de vista filosófico, né, sair apenas da parte científica, a reencarnação é algo que faz sentido, porque a vida seria muito efêmera. E quando você olha ao redor, você percebe através da natureza que existem ciclos. Existem ciclos de transformação. A gente tem um vídeo falando sobre essa questão dos ciclos, né, mas é bom resgatar parte desse estudo. Que a natureza, ela mostra pra gente que o dia acaba para a noite surgir e depois um novo dia ressurgir. Tudo faz parte de uma coisa só. São duas faces da mesma moeda, né? Aquilo que a gente chama de morte é apenas um marco, é uma passagem entre um estado e outro, um plano de existência e outro plano de existência. Não significa que, uma vez que você deixa esse plano, que você não vai mais voltar. Sim, de fato, você com essa persona, com essa personalidade, você não volta mais. Você volta em essência. E aí você traz uma bagagem somada àquilo que você viveu nesse plano, com aquilo que você viveu em outro plano, para uma nova experiência. Tem muita gente que fala, mas eu fui Napoleão, Não, você em essência foi Napoleão. Você é só você. Né? E de fato existe o Paulo. O Paulo só existe nessa existência, só existe nesse plano. Quando chegar o momento da minha morte, o Paulo morre, mas eu continuo existindo. E o Paulo continuará existindo em mim. Quando eu me manifestar em outro plano, eu posso me chamar qualquer outra coisa, eu posso me chamar, sei lá, ter um nome qualquer, e ao ter esse nome qualquer, aquele ser passou a existir. O Paulo continua existindo como parte daquele ser, como alguém que influenciou aquele ser naquilo que aquele ser é, mas aquele ser não é mais o Paulo. Da mesma forma que quando a gente interage um com o outro, as informações que a gente aprende, as experiências que a gente tira um do outro, passa a fazer parte de mim. Ao conviver com todos vocês, eu cresço. Eu carrego em mim parte de vocês, mas eu ainda não sou vocês. Chegará um momento que nós iremos nos perceber como o todo. E nesse momento entenderemos que eu sou o Patrick, eu sou a Karine, eu sou o Paulo, eu sou o João, eu sou você. Mas até esse momento em si, a gente ainda vai se entender, eu sou o Paulo, eu sou diferente do João, eu sou diferente do Patrick, eu sou diferente da Karine, eu sou diferente de você. Sim, mas isso faz parte do nosso processo de lapidação. Uma das coisas que a reencarnação traz é justamente esse ensinamento. Esse ensinamento para que a gente não se apegue às coisas transitórias. No momento que a gente passa a se desapegar daquilo que é transitório, em qualquer nível que ele esteja, a gente não precisa mais reencarnar. Talvez a gente ainda reencarne, né? Para passar essa informação, para passar esse conhecimento para as outras partes de você, que elas ainda não entenderam isso. Mas a reencarnação, ela tem também, através desses ensinamentos, dessa questão filosófica, a possibilidade de entendermos que todos somos um em essência e transitórios em forma.
Bom, então a gente gostaria de saber um pouco sobre o que vocês pensam também sobre a reencarnação, né? Deixa os comentários aí embaixo pra gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal também. E segue a gente nas redes sociais, lá tem conteúdo exclusivo pra vocês. Não esquece de deixar o seu like, que isso também ajuda bastante a gente. E nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau.